Muito bem, você está acompanhando o Oriente-se. Nós estamos hoje, vamos focar no câncer e a fé. A situação de uma doença que só de falar nela, né, já arrepia. As pessoas têm até um verdadeiro tabu com a palavra. Já a palavra, o câncer, até se evita muitas vezes falar o CA ou aquela doença, se dizia antigamente, já assusta. Mas dentro desse desafio imenso que é enfrentar uma situação dessa, nós vamos colocar um ingrediente maravilhoso, que é a fé. Mas eu quero dar as boas-vindas aqui para o doutor André, que é oncologista, pela primeira vez conosco. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Padre Guido, bem-vindo, padre, mais uma vez. Estamos aqui a serviço dos nossos amigos para orientar, dando prestígio ao nome do nosso programa e para um enriquecimento da nossa cultura, seja profana como também religiosa, e que tem como objetivo, digamos assim, conhecer mais, para amar mais e ter naturalmente muito mais defesa diante dos obstáculos que a vida nos apresenta. Isso. Conosco para falar desses obstáculos também, mais uma vez, o Evandro. Bem-vindo, querido. Muito obrigado, Laércio. Uma excelente noite. É um prazer estar mais uma vez aqui no Oriente, esse programa tão gostoso, né? E aí, com o Padre Guido, com o doutor aí, que vai falar um pouquinho para a gente sobre um tema tão complicado que são essas questões. Eu quero começar com você, Evandro. A questão da notícia, né? Eu vivi essa experiência e é realmente uma situação surpreendente, assim, que a gente começa... Não, peraí. Você está falando disso? Né? É onde que nós somos afetados quando a gente... O que acontece com a gente quando vem essa explosão de uma notícia que a gente nem imagina que vai acontecer com a gente? É porque não está no nosso periférico, não está na nossa referência, é porque a gente não pensa naquilo. Por que esse susto tão, assim, arrasador? Lércio, a questão é que quando nós recebemos uma bomba atômica dessa, as pessoas, nenhum de nós está preparado, né, para receber algo que culturalmente, por muito tempo, as pessoas até evitavam falar a palavra câncer. Era aquela doença. Nós nunca estaremos preparados, né, para situações dessas. Nunca. E isso traz ao ser humano um choque, porque fica muito evidente a questão da finitude da vida. Fica claro a possibilidade de botar um ponto final. De botar um ponto final na nossa existência. O que, dependendo... Que a gente sabe, fala, mas parece que ele nunca vai chegar, né? Está sempre muito distante. Mas a gente nem pensa. A gente vai morrer. Ok, um dia. Como não tem data... Né? Ninguém coloca não tem data de vencimento. Não tem data de vencimento, de validade. Pode ser daqui 5 horas, 5 anos, 100 anos. 5 décadas. 5 décadas, aí vai. Então, quando a família recebe uma notícia dessa, é sempre de uma forma inicialmente muito assustadora. O paciente também. Ele tem essa resistência. E aí, às vezes, ele tem a questão da negação. Fala, não, eu acho que não é isso. Às vezes até vai buscar... Outros médicos, outros exames e até coisas radicais, como outras terapias não reconhecidas, por exemplo, que acabam, em pouco tempo, até prejudicando mais ainda a saúde da pessoa. E a saúde emocional, inclusive. E aí eu pergunto para o doutor André, doutor, a minha esposa passou por um evento desse, e aí acontece uma coisa que eu gosto, eu aprecio, nem todos apreciam, e a gente sabe que para o profissional é muito difícil, né? Que é dar a notícia. A experiência que a gente teve um tratamento com um profissional muito franco, muito declarado, muito concreto, muito direto. Não é, olha, é assim, é assim, é assim, sem demagogia e indo direto para a gente se preparar bem na situação. Né? É o caminho que normalmente os profissionais escolhem, ou isso depende de cada um, vai da filosofia particular de cada um? Eu acho que a relação do médico com o paciente, ela
passa por nuances que vão do pragmatismo, ou seja, daquela notícia que é necessária que seja extremamente clara e muito objetiva, excluindo toda a emoção daquele momento. E, por outro lado, tem um momento em que o acolhimento emocional é muito mais importante para o paciente do que a notícia de saber isto ou aquilo, ou de ouvir alguma estatística que eventualmente pudesse afetar a vida dele. E, às vezes, afeta mais do que deveria, ou mais do que realmente afeta, ou de fato afeta. E isso é uma coisa que depende muito da relação entre o médico e o paciente naquele momento. Mas eu digo que a clareza na informação é absolutamente necessária em todos os sentidos, porque lutar contra câncer, como qualquer outra doença, e graças a Deus nós temos tido, ao longo dos últimos anos, de poucos anos, observado grandes avanços tecnológicos, grandes avanços em recursos terapêuticos, que trazem alento, expectativa, esperança e realmente aumentam a possibilidade de sobreviver à doença, curando-se ou não dela, não é? Às vezes cronificando a doença e fazendo com que seja possível viver com a doença sem que isso traga grandes impactos ou impactos tão negativos. O que eu acho é que a gente precisa realmente focar no diagnóstico, mas o momento de dizer o diagnóstico passa fundamentalmente por essa análise e a percepção e a empatia e a relação entre o médico e o paciente, que é fundamental esse ambiente para que as pessoas se tornem aliadas contra aquele mal que está se apresentando. Agora, como todo ambiente, nesses 5 anos de tratamento, foi muito comum, é muito comum a gente ver os tabus, a gente vai sendo o tempo todo, né, lançando tabu sobre nós. Então, eu penso que essa franqueza ajuda também a desmistificar, não é? E sabe que essa franqueza e essa relação cristalina que se estabelece entre o médico e o paciente, assim como todos os envolvidos na terapia do câncer, ela é fundamental na relação para haver confiança, isso é o primeiro ponto. E depois também para se poder esclarecer todas essas dúvidas, porque tabus existem de toda a natureza. E crenças, não é? As pessoas acreditam que um chá disto pode ser melhor do que um tratamento de câncer, ou que uma raiz não sei de onde, ou porque um preparado A, B ou C. Estas coisas a gente precisa ter bastante tranquilidade, porque fazer uma instituição de um tratamento que exige da pessoa um empenho, o afinco de lutar contra aquilo, de poder passar pelas intempéries do tratamento, que não é fácil fazer tratamento para câncer, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, tem pessoas que são mais sensíveis ou não a determinadas abordagens, sem ferir a crença da pessoa, a formação que ela tem, sem ferir tudo aquilo que ela construiu para poder vencer a doença. Então, muitas vezes a gente aborda os pacientes no consultório médico, no consultório do oncologista especificamente, que é quem vai tratar especificamente da doença em si, da condição patológica naquele momento, é poder dar ao paciente a oportunidade dele fazer as observações, trazer suas dúvidas, expor os seus medos, principalmente os receios que ele tem com o tratamento, e também ter o ambiente para que ele fale: olha, doutor, eu estou agora tomando um remédio assim, que me ensinaram a fazer, etc. e tal. É muito importante que isso seja dito e seja esclarecido numa consulta como essa, e essa relação é que faz isso acontecer. Não basta só o profissional ser cristalino, mas o paciente também. O paciente tem que ser o aliado. Quer dizer, o profissional é o aliado do paciente e vice-versa, para que eles possam juntos estabelecer os métodos, a maneira como vão encarar e como vão enfrentar todo esse complexo que é ter câncer, tratar do câncer, sarar do câncer ou não sarar do câncer. E essa é uma situação assim, como é uma doença que se cronifica a cada dia, é mais tratada cronicamente do que uma doença aguda, e para que isso se entenda bem, uma pneumonia, por exemplo, tem um agente específico, que é uma bactéria, ela é tratada agudamente, ela deve se curar num período curto de tempo. Câncer não é assim, é uma doença que se instala insidiosamente, ela é crônica no seu caráter de desenvolvimento e ela precisa ser encarada dessa forma, ou seja, é aquela conversa do dia da consulta ou de todos os dias que você se encontra,
trazendo energia, trazendo expectativa positiva, trazendo os esclarecimentos necessários. Isso faz todo esse contexto do tratamento do câncer ser um pouco mais eficaz, ameno, né? E muito mais eficaz, Muito sem mais dúvida eficaz. nenhuma. Ô, Padre Guido, e aí entra a fé, porque as crenças, na verdade, muitas vezes parece uma vivência, desculpe falar assim, mas até de quem ignora, né, o papel real da fé. Que as pessoas entram com receitas populares dizendo que isso é fé, não é? E as pessoas entram com mandingas, vamos falar assim, dizendo que isso é fé. Aí eu pergunto para o senhor, padre, qual é o papel da fé no momento dele? Em primeiro lugar, a presença de um sacerdote na casa ou no hospital ao lado de uma pessoa com câncer está na ordem do dia. Isto é uma atitude que é bastante diária também na minha vida como sacerdote. Entre aspas, também na minha família, fui eu que recebi a notícia do câncer do meu pai e do câncer da minha mãe, que os dois morreram, inclusive. E, portanto, quando o senhor estava falando, a minha cabeça foi logo naqueles momentos tão difíceis. A igreja, o sacerdote, não fica contra a medicina, pelo contrário. A primeira coisa que diz para um paciente, mostrando a sua solidariedade, é de obedecer plenamente aos aconselhamentos dos médicos. O senhor deixou escapar uma frase muito profunda, que hoje a medicina, graças aos recursos que não param por aí, já encontra muitas vitórias. Né? Sem dúvida. Exato. Me encontrei, inclusive, como sacerdote, como membro de um tribunal eclesiástico que estudou a regressão espontânea de casos de câncer e que foram considerados pela Igreja como autênticos milagres, o que determinou também a beatificação de algumas pessoas. E estes casos aconteceram aqui no Brasil. Isto é, a fé também ocupa um grande espaço na vida da pessoa que tem um câncer. Uma força, uma esperança, um oferecimento até do mesmo sofrimento, uma humildade na submissão aos recursos terapêuticos aconselhados pelos médicos, uma presença também afetiva da parte dos familiares que tem uma grande importância. Eu procuro pessoalmente, doutor, dar um devido acompanhamento pessoal aos pacientes em fase terminal. E eu vejo quanto benefício, como eles gostam daqueles 10 minutos da presença de um sacerdote naquela hora de grande sofrimento. Seja eles, como também os familiares. Os familiares também do paciente valorizam muito a fé naquele momento tão difícil. Doutor, a gente pode, hoje até matéria de revistas continuamente se falar do quanto que as pessoas que têm fé parece que superam muito facilmente esses momentos, ou pelo menos enfrentam de uma maneira muito mais positiva, tem uma atitude, uma reação, como o senhor mesmo falava de uma reação coerente com a situação. Parece que muitas pessoas, quando têm real convicção, facilitam ou ajudam, não é? Colaboram muito com o tratamento, né? Sem dúvida. Veja, eu não tenho dúvida que a fé ela é um ingrediente, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para vencer dificuldades da vida, e o câncer ou qualquer doença é uma dificuldade da vida. E a fé, ela traz à pessoa uma reflexão, uma intronização muito grande. Ela traz à pessoa a perspectiva de experimentar a resignação, que nada mais é do que a mãe da sabedoria. Sim. Ou seja, ela traz para o indivíduo a oportunidade de, face a uma situação de realmente perigo ou de temor, ele possa entender, oferecer o seu sofrimento, como o padre muito bem explicou,
como uma ferramenta para alcançar um bem maior. Eu tenho a oportunidade, como médico, eu acho que todos os indivíduos que cuidam da saúde, tanto de aproveitar essa assistência espiritual, assistência que o sacerdote pode dar aos nossos pacientes, seja na fase terminal ou não. E nós também aproveitamos esse momento, os médicos, porque para nós o exercício da medicina, ou a busca pela saúde, ela não exclusivamente passa pela tecnologia, pelo recurso técnico ou medicamentoso. Ela é um contexto em que a pessoa pode ser sanada. É um contexto em que a gente pode contribuir para a saúde da pessoa. E saúde como vamos dizer, um entendimento mais globalizado, mais holístico, envolve todos esses setores. Eu costumo dizer aos meus pacientes que eventualmente me perguntam, olha, doutor, mas o meu pé, será que eu tive um impacto emocional para desenvolver essa doença? Ou o que aconteceu, será que foi isso ou foi aquilo? Porque normalmente a gente tem um mau hábito de procurar a culpa das coisas e não a solução das coisas, né? A gente vê isso em todos os níveis, na política hoje, qualquer bobagem que aconteça, o culpado foi fulano. Na verdade, essa não é a saída para as nossas coisas, a solução não passa por apontar o culpado, aliás, apontar o culpado nunca trouxe solução de nada. Então, eu converso com os meus pacientes no sentido de que a vida é complexa, a gente está exposto a uma série de ações, de agentes externos, de alimentos, de hábitos bons ou ruins, de se alimentar adequadamente, de beber ou não beber bebida alcoólica. O cigarro é um extremo mal, todo mundo sabe, inclusive quem fuma, todo mundo que fuma já tentou parar e a maioria não conseguiu. Ou seja, são problemas complexos e que todos eles concorrem para que o câncer possa ocorrer. Inclusive as emoções, inclusive como a pessoa se relaciona consigo mesma, ou com seus familiares, ou com o contexto do seu pequeno mundo, não é? E a gente não pode separar do indivíduo, por isso chama indivíduo, porque a gente não divide ele não é divisível. Todo esse complexo que é ser pessoa, ser um ser humano, para dizer se isto tem culpa ou mais culpa porque eu tive ou não tenho, ou vou desenvolver ou não câncer. A gente vai desenvolvendo do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da ciência, mas sem dúvida todo esse contexto é absolutamente fundamental. E eu consigo, como médico, não sou cético, evidentemente eu tenho a minha fé, professo a minha religião, e que a igreja constituída, a Igreja Católica, tem um papel fundamental na perpetuação e no desenvolvimento científico. Não fosse a igreja proteger a ciência, o conhecimento, nas épocas mais difíceis da humanidade, nós não teríamos o conhecimento que temos hoje. Então, tudo isso tem que estar, vamos dizer, entrelaçado no mesmo contexto para que o objetivo, competindo em favor, para que o objetivo do benefício à pessoa seja possível. É muito interessante porque a responsabilidade que cada um tem. A gente volta a um assunto que a gente teve outro dia no outro programa, quando a gente falava do autodomínio, né, padre? Exato. Porque muitas vezes a pessoa, quando ela tem uma convicção, ela se conscientiza do momento, ela tem bom senso, ela põe os pés no chão e fala, não, peraí, vamos lá, vamos partir para dentro, vamos resolver. Existe eu vou chamar de responsabilidade. Enquanto que, às vezes, uma pessoa diz que não tem uma fé, não tem uma convicção, muitas vezes ela se apavora, corre e parece que quer sair, pular a janela e isso não vai ajudar em nada. Exato. Olha, não esqueçamos, inclusive, a ordem específica que Jesus deu aos seus apóstolos quando os mandou para cá e para lá. Curai os doentes, não eram médicos. Mas mandou os apóstolos curar os doentes. E nós sabemos que tantas pessoas faziam questão, para registrado inclusive, ou de tocar na roupa dos apóstolos, ou até, está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, colocavam os doentes no chão, para que pelo menos a sombra
de Pedro, da roupa, passasse por cima e aconteciam milagres verdadeiros. Olha o milagre da fé diante da doença. Por isso, Jesus manda os apóstolos também para esta finalidade. Diante disso, não é que Jesus queira resolucionar o problema da doença, desde que foi criado o homem até o último que virá no mundo, existirá sempre a doença. Mas Jesus aponta também a maneira de enfrentar a doença, de não se entregar à doença, de usar os recursos que a medicina sempre descobre a cada dia. E, sobretudo, até de santificar a doença. Talvez uma terminologia nova, de santificar, isto, oferecer até o sofrimento para o bem, para uma causa mais nobre. E isto é gratificante porque ajuda a pessoa a aceitar a doença, a se conformar e a ter este gesto de uma doação de amor para com o próximo, sublime e verdadeiramente um gesto de heroísmo. Enquanto outros, às vezes mais confusos, né, vão Sim. até promover o mal, a degradação dos irmãos por falta de consciência. Né? Sim. Exato. Esse é o Oriente, nós estamos falando sobre o câncer e a fé. A fé num contexto difícil, exigente, até como o doutor colocou, que pode se tornar crônico. Interessante, né? A vida inteira se tratando e enfrentando anos a fio, continuando vivendo uma resiliência. A gente já vai chegar lá. Né? Esse é o Oriente. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.